Agora no Jornal da Manhã, a opinião da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todos os nossos companheiros aí no estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, Jair Bolsonaro deve ter alta nessa semana, possivelmente terá alta, segundo ele próprio e os médicos. Com isso, a reforma da Previdência, que a gente estava falando agora há pouco aqui, deve finalmente ir para o Congresso? Pois é, parece que estamos aí caminhando para uma definição nesse tema depois de 2 meses de governo, Thiago. Jair Bolsonaro disse ontem, ao falar com o apresentador da Atena a respeito da morte do jornalista Ricardo Boechat, que sai do hospital essa semana, garantiu. Isso também foi dito pelo governador João Dória, que esteve com ele no hospital, e pelo médico e pelo porta-voz aí em caráter mais oficial. Ele deve ter alta médica na quarta e aí a saída do hospital ficará a critério da presidência e do cerimonial do Palácio do Planalto, bem como o trânsito, se ele vai para Brasília, se vai para sua residência do Rio, onde vai ficar nesses primeiros dias pós-alta, em que ele deve ter algum tipo de resguardo ainda definido pelos médicos. Mas o fato é que, uma vez em alta médica, ele deverá analisar as propostas da reforma da Previdência. Existe uma minuta mais fechada da equipe do Ministério da Economia, mas há alternativas caso o presidente não concorde com algumas das propostas ali colocadas. A gente sabe que a equipe econômica foi bastante ousada, igualou homens e mulheres na questão da idade mínima, algo que o presidente ainda é bastante reticente, propôs uma transição mais curta, graças justamente ao fato de ter colocado a idade mínima mais alta, enfim. Tem aí uma série de medidas que ele terá de arbitrar. E nos detalhes é que se tem aí a definição de que reforma será essa. Porque a economia fiscal que se fará ali na frente, ao longo de 10 anos, depende muito dessa calibragem entre idade, transição e tempo de contribuição, alíquotas de contribuição, tudo isso que vai ter de ser ajustado finalmente e cuja palavra a palavra final caberá a Bolsonaro. Então, não é uma coisa simples, não é chegar, olhar 3 propostas e falar, não, eu quero essa daqui. Tudo vai demandar muita conversa, muita negociação, a reforma vai encontrar resistência no Congresso, como vocês diziam, tem todo um plano de comunicação que tem de ser deflagrado juntamente com o envio do projeto ao Congresso e nesse plano de comunicação Bolsonaro também vai dar a palavra final e tem ajustes a serem feitos com setores importantes aí, com as Forças Armadas, com o próprio Judiciário e o Ministério Público, que também são resistentes a uma reforma que tirará direitos dessas categorias e podem lá na frente criar obstáculos à reforma. Então tem toda uma preparação política para o envio da proposta, que também não é simples, requer ali que o presidente arbitre, fale alguma coisa. Então a previsão é que o texto seja enviado entre os dias 19 e 21, ou seja, de meados para frente da semana que vem. Ô Vera, além de dar a palavra final sobre a reforma da Previdência, Jair Bolsonaro vai deliberar sobre aspectos do governo que ficaram parados durante a espera dele, na saída dele do hospital, a expectativa para essa semana. Agora, o que tem mais no horizonte do presidente a partir de agora? Olha, tem principalmente a política, Thiago. A coisa que ficou mais desarranjada no governo na ausência de Bolsonaro foi justamente a política. A gente teve uma eleição para a Câmara e para o Senado em que o governo ou ficou ausente ou jogou muito na figura do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Isso deixou algumas feridas, principalmente no Senado. Tem uma articulação política para montagem de maioria na Câmara que não está sendo feita. O governo não sabe direito com quantos deputados poderá contar, quais são os partidos que vão lhe dar suporte. Tem uma certa rebelião no próprio partido do presidente, o PSL, que está aí às voltas com denúncias de uso de laranjas nas eleições, que tem o líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, questionado por parte da bancada, e que no Senado tem hoje um senador, o Major Olímpio, questionando a ação do chefe da Casa Civil durante a eleição
para a presidência, aquela que resultou na eleição de Davi Alcolumbre. Então tem um meio de campo político que está bastante bagunçado por uma ausência prolongada do presidente logo no início do governo. Então, quando o governo estava ganhando aí marcha, ganhando alguma cara, o Bolsonaro se ausentou e deixou isso ficar meio desarrumado. Ainda na seara política, tem a relação dele com o vice-presidente da República, que não é nada boa e que tem de ser distensionada. Bolsonaro fez uma ligação para o general Hamilton Mourão no fim de semana, fez uma brincadeira com o fato de que, enquanto ele estava no hospital, o vice estava num churrasco, mas existem arestas a serem aparadas nessa relação, que é uma relação que a gente sabe é importante, é fundamental. O fato de Michel Temer e Dilma Rousseff não terem acertado o passo contribuiu muito para que o MDB fosse um protagonista no impeachment da petista. Então, esta é uma relação que, na saída, tem de ser consertada para evitar ruídos maiores lá na frente. Então, além da reforma da Previdência, tem toda essa cozinha política que o Bolsonaro vai ter de colocar em ordem. Análise de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Vera, bom dia de trabalho para você. Estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde.